E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 23 do mês 6 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Nós vamos ler Êxodo, o capítulo 14, versículo 2, que está escrito assim: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Vamos ler também outra versão, que é a Bíblia a Mensagem, para que nós entendamos de uma maneira melhor. Diga aos filhos de Israel que mudem de direção e acampe em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Vamos começar com oração, agradecendo a Jesus, amém? E pedindo a Ele que Ele fale conosco através de Sua palavra. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. E como está escrito no versículo 1 desse mesmo capítulo, que o Senhor falou, então nós temos que esperar Deus falar, amém? Para que nós possamos agir. Que você venha esperar Deus Ele falar para você fazer. E aqui no versículo 2, Deus fala o que eles deveriam fazer, porque quando nós oramos, Deus Ele dá a direção, amém? Então, que você venha orar para que Deus te dê direção. E se você já orou, Ele vai te dar a direção, amém? Falando sobre a voz de Deus, né, que nós precisamos ouvir Deus falar para que nós possamos agir. Está escrito aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 12. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aqui é Deus falando com Elias, porque Deus Ele já tinha se manifestado de muitas formas a Elias, mas dessa forma Ele não tinha se manifestado. Então, que você permita que Deus Ele se manifeste de várias formas na sua vida, amém? Porque muitas das vezes nós esperamos que Deus Ele se manifeste com um milagre muito extraordinário. E muitas vezes Ele se manifesta no nosso dia a dia. E isso tem acontecido muito comigo, né? Deus tem usado o meu dia a dia para falar comigo, nas situações do dia a dia. E Deus usou aquela situação para falar com Elias, que ele estava no monte. E Deus Ele veio através de uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. Então que você venha receber experiências novas com Deus, né? Que você venha deixar Deus falar com você. E a voz de Deus, ela é tudo para nós, amém? É a voz de Deus que nos dá a direção. É a voz de Deus que nós precisamos. E é essa voz que nós temos que entender, amém? E aqui o povo, eles esperaram a direção de Deus e Deus falou com Moisés. E creia que quando você ora, Deus fala com você, amém? Em nome de Jesus. E aqui vamos ver os significados das palavras, né? Que Deus Ele deu a direção. E a direção foi para que eles acampassem diante de Pi-Airote. E Pi-Airote significa beco sem saída. Beco sem saída. Trazendo assim para o sentido melhor de entender hoje em dia, né? Que significa boca das cavernas, buracos, né? Ou seja, lugar de difícil passagem. E Migdol, que significa torre de vigia. Coloquei torre de vigia.
E Baal-Zephon significa Senhor da escuridão, coisas escondidas. Ok, coisas escondidas. Inclusive é nesse lugar que tinha... Os historiadores falam que tinha um templo, né? Tinha um lugar de adoração a Baal. E o mar. Coloque aí o mar. Que o mar pra você é tudo aquilo que está difícil pra você conseguir. Ok, coisas impossíveis. E quando Deus manda você mudar a direção, é porque Ele vai te dar vitória, amém? E Deus ele falou pro povo se acampar em Piairote, entre Migdol e o mar. Piairote significa beco sem saída, ou seja, onde não tem solução. Então, isso é viver por fé, né? Isso é viver pela fé, porque a fé, a gente não vive por vista. A fé é você crer que Deus ele abre onde não tem parede. É você crer que Deus ele cria portas, ele cria parede, ele cria situações, ele cria milagres. Ele cria emprego, ele cria salvação, ele cria casamento, amém? Ele cria situações para nos abençoar. E isso é fé. Fé é você acreditar que Deus ele pode intervir, ele pode fazer, amém? Porque se você não tiver fé que Deus ele vai fazer, então você não tem fé, você é incrédulo. Que você venha orar e pedir para Jesus colocar fé, amém? Na sua vida. Que a fé, ela move Deus. E Deus, ele move o resultado, amém? Deus, ele move. E como está escrito aqui que eles foram para o beco sem saída. Então que você vá realmente onde tiver mais difícil, onde você tá vendo que não tem solução, vá. E você ora e fala, Senhor, tá sem saída pra mim, mas para o Senhor tem solução. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não vou, mas o Senhor vai. Eu não salvo, mas o Senhor salva. Eu não curo, mas o Senhor cura. Eu não abro porta, mas o Senhor abre portas. Então que você venha confiar no agir de Deus, que você não venha agir com a sua própria força, amém? Que você... confie na força e no poder de Deus, amém? Porque Deus ele se agrada daqueles que têm fé. Deus, ele falou para aquela mulher, grande é a tua fé. Então que Deus ele venha se agradar da nossa fé, amém? Que Deus ele tenha orgulho de nós como filhos, que ele veja em nós fé. Porque a fé atrai Deus e Deus atrai o milagre, amém? Deus ele não tem pacto com pessoas incrédulas. Deus ele falou para Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Porque Deus ele sabia que ela não acreditava. Então quando Deus ele fala que é para você crer, então ele vai fazer um milagre, como ele fez na vida de Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. Que você venha crer que Deus ele tem o poder de ressuscitar qualquer coisa na sua vida, amém? E ele falou para que eles ficassem em Migdol. Migdol significa torre de vigia. Jesus falando assim, olha, é para você ficar alerta, é para você ficar atento no que está acontecendo. Não é para você murmurar, é para você me adorar. E estar de vigia, você está alerta, né? Não é você estar distraído, não é para você ficar desatento. É para você estar no mundo espiritual orando, jejuando. Estar em alerta significa você estar debaixo da direção de Deus, amém? E Baal-Zephon significa coisas escondidas. Senhor do norte, Senhor da escuridão. Ou seja, aonde o inimigo está, né? Ou seja, eles estavam num lugar onde o inimigo ele preparava ciladas, onde o inimigo, nos versículos que nós vamos estudar depois, vai falar que Faraó vai até eles. Ou seja, muitas vezes Deus ele permite o inimigo estar entre a gente, amém? E nós ficamos entre o inimigo e o problema, só que Deus sempre no meio, né? E nós ficamos sem ter pra onde correr. Mas quando a gente não tem pra onde correr, que é no beco sem saída, a gente tem que correr pra Deus. E Deus ele resolve. E Deus ele trata com os inimigos, amém? Então que a gente esteja posicionado, clamando, adorando a Deus, amém? Porque Deus ele tem o poder de abrir qualquer porta. E como está escrito aqui também, que nessa situação aqui Jesus ele não tinha saída, humanamente falando, né? Mateus 4, no versículo 10, que está escrito assim: então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviam. Aqui Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tem situações que é Deus que ele permite a gente passar para a gente ser provado, para que nós venhamos ser aprovados, amém?
As dificuldades não são para nos matar, mas para nos aprovar, para Deus entregar coisas maiores nas nossas mãos, para nós termos mais experiências com Jesus. E é para a glória de Deus, amém? Essa situação que você está passando é para a glória de Deus. E aqui o inimigo, ele queria ser adorado. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você adore a ele, mas não, só Deus merece adoração. Vou colocar aqui Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11. Coloca aí, só Deus merece adoração. Só o Senhor é Deus, amém? Só o Senhor é Deus. E como está escrito aqui que o diabo ele queria tomar o lugar de Deus nessa situação. Jesus ele estava em jejum, já fazia 40 dias ele teve fome. E o inimigo foi colocando ciladas para que Jesus ele pecasse, para que Jesus ele caísse na tentação. Só que na tentação Jesus ele não cedeu. E Deus tem visto que você não tem cedido ao inimigo, ele vai te honrar, amém? E aqui no versículo 10 fala que o inimigo continuou insistindo e falou assim. Aí Jesus ele expulsou, ele falou: vai embora, sai daqui, porque eu vou adorar só a Deus. Então que você decida adorar só a Jesus, amém? Só Ele merece. Só Deus merece a nossa adoração. Só Deus merece a nossa adoração. E aqui no versículo 11 fala que o inimigo deixou, porque você tem que expulsar, amém? Você vem expulsar, que o inimigo ele não tem o poder de estar na sua casa, naquilo que te envolve, amém? E chegaram os anjos e o serviram. E creia que Deus ele vai te servir, amém? Deus vai mandar anjos para te servir, em nome de Jesus. Os céus vão te servir, porque você não tem servido a Deus, então Deus ele também quer te servir. E nessa situação que o inimigo tem se levantado, pedido para você adorar ele, Deus vai ser adorado no seu casamento. Deus vai ser adorado, amém? Em todas as áreas de sua vida. E o inimigo, ele não vai ser adorado na sua vida. Quem vai ser adorado é Deus. Porque Deus vai resolver. E assim como os anjos foram servir Jesus, Deus ele também vai te servir com o seu milagre, amém? Porque essa tentação não é para sempre. Esse deserto não é para sempre. Tem o fim de Deus chegando, amém? E falando a respeito de adoração, também vamos falar de Elias. Que Elias, ele falou com o Senhor para que Deus mandasse fogo do céu e Deus confirmou. E aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, está escrito assim: e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, naquela situação, os profetas de Baal foram envergonhados. E aqui também no Êxodo, o inimigo foi envergonhado. E sobre Jesus também, no livro de Mateus, o inimigo foi envergonhado. E aqui no Êxodo, o inimigo também foi envergonhado, nesse capítulo 14. E na sua vida, o inimigo também vai ser envergonhado, amém? Porque Deus ele está entrando com solução. Deus ele está entrando com vitória. E Deus ele sabe como envergonhar o inimigo. Quando não tiver saída, Deus ele prepara a saída onde não tem, amém? Deus ele envergonha o inimigo. Assim como foi na vida de Jesus, que vieram os anjos e o serviram, porque Deus não deixa os seus passar vergonha, amém? Deus vai te servir em nome de Jesus, com aquilo que você precisa. Então que você venha ir aonde não tem solução, onde Deus tem dado direção a você. Mas a porta está muito difícil de abrir, mas que vai abrir é Deus, não é você. E o que tiver na sua frente, Ele abre. Então que você fique onde Deus tem mandado você ficar. Deus deu a direção para que o povo ficasse junto no mar, porque era no mar que Ele ia abrir. E aquilo que Deus tem te dado direção, é isso que Deus vai fazer. Então, aonde Deus tem falado pra você ir, então que você vá, que é aí que Ele vai abrir, amém? Ele vai abrir pra você. Direção para orar por uma pessoa específica, uma situação específica, é porque Ele vai abrir. Ah, mas Deus não fez na vida de ninguém, mas Ele vai fazer na sua, inéditas sobre a sua vida, mesmo que Deus Ele faz coisas inéditas. Tem pessoas que nunca pisaram em lugares, aí você vai pisar, porque Ele é Deus. Se Ele quiser fazer na sua vida, ninguém vai impedir. E Deus abriu o mar, foi algo inédito, nunca tinha acontecido antes. Então o que Deus vai fazer na sua vida vai ser inédito. Ah, mas ninguém da minha família viveu. Por isso que vai ser inédito, porque Deus escolheu você para viver, Deus não escolheu os outros. Porque muitas vezes você se sente pior do que os outros, você se sente inferior. E Deus, Ele quer quebrar isso. Porque você não é inferior. Os olhos de Deus estão sobre você. E Deus Ele quer te honrar, e Deus vai te honrar. Então, nessa situação que Deus criou, porque foi Deus que criou, Ele criou essa situação, que você saiba no dia de hoje, para que o nome dEle seja glorificado, para que você não apareça, para Ele aparecer. E é por isso que o nome dEle vai ser glorificado, porque o inimigo ele não vai vencer, porque ele vai ser envergonhado.
Você não vai aparecer porque você não pode resolver. Quem vai aparecer é Deus. É por isso que é inédito, porque só Deus pode fazer. Amém? Como está escrito em Lucas 1:37, não há nada que Deus não possa fazer. Tudo é possível. Então, onde tiver mais difícil, você pode ir que Deus vai abrir. Amém? Como ele disse para Pedro, lançai as redes nas águas mais fundas. E Pedro, ele obedeceu, ele não questionou. E ele pegou uma grande quantidade de peixe. Você também vai pegar o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Você vai pegar o milagre nas mãos. Aquilo que você tem orado, você vai pegar nas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E que você venha servir só a Jesus. Que você venha servir só a Deus e adorar só Ele. Porque só Ele é digno de adoração. E o inimigo tentou a Jesus dizendo, olha, transforma essas pedras em pães. E nós não dependemos só de coisas terrenas. Nós dependemos de pão da terra e pão do céu, né? Glória a Deus por isso. Nós dependemos, sim, da comida humana, mas nós dependemos também do alimento espiritual. Nós dependemos de ouvir a voz de Jesus, como está escrito no capítulo 14, versículo 1, que o Senhor falou. Então Deus vai falar com você. Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai falar com você. Deus, ele sempre vai se revelar pra você. Deus não vai te abandonar nessa situação. Você não vai ficar vagando nessa situação. Deus vai te tirar dessa situação, assim como ele tirou o povo de Israel daquela situação. Amém? E o inimigo falou para que Jesus, ele se jogasse, querendo que Deus fosse tentado. Então que você não venha procurar problema, que você fique no seu lugar, amém? Fique onde Jesus te colocou. E Jesus falou assim, não tentarás ser o teu Deus, então que você não venha procurar problema. E o inimigo mostrou para ele a glória e as riquezas por troca de adoração. Mas Jesus falou, não, só Deus merece ser adorado, só Deus merece glória. E só é Jesus que merece, amém? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E que você venha declarar, que você venha falar aí onde você está. Que só o Senhor é Deus. Só Ele é bom. Só Ele é Deus. Só Ele é digno de adoração. Só Jesus merece adoração. Só o nosso Deus merece ser adorado. Amém? Que Jesus te abençoe. Que você venha adorar só a Jesus. Porque só Ele é digno. Só Deus é digno. E como está escrito aqui na palavra, que Deus, ele vai mandar anjos para te servir. Amém? Deus vai mandar a solução, Deus vai mandar a resposta. E aqui ele mandou a resposta para Jesus e com você não vai ser diferente. Ele vai mandar a resposta para você, amém? Ele não vai te deixar morrer nessa situação, porque Deus, ele não deixou Jesus desamparado. Deus, ele não vai te desamparar. E você pode pensar, mas Deus não chegou até agora. Mas ele está falando que ele vai chegar aqui. Como está escrito aqui no versículo 11. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então o inimigo, ele vai te deixar. Porque Deus, ele deu ordem, amém? Ele falou assim, vai-te, Satanás. E Deus está dando uma ordem para que o inimigo saia. E para que os anjos de Deus venham te servir com aquilo que você precisa, amém? Ficou essa palavra em nome de Jesus e adore só a Deus.